Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e seja muito bem-vindo a mais uma apresentação do nosso Tech Track Manufatura Aditiva, que é um oferecimento da Pars Brasil juntamente com a Autodesk. E hoje eu vou estar falando de um assunto bem interessante, falando sobre a parte de cálculo de elementos finitos. Primeiramente, peço desculpa aí por esse atrasinho rápido aí de 4, 5 minutos. Eu vou tentar fazer com que essa uma hora seja mais proveitosa para vocês e que eu consiga trazer bastante informação e conteúdo aí para todo mundo. Bom, deixa eu só habilitar aqui o nosso chat, deixa eu ver quem está por aí, se alguém quiser já mandar uma mensagem, quem quiser mandar um salve aqui, eu vou lendo nos comentários. Antes disso, então, enquanto o pessoal vai se apresentando, recados aí da nossa apresentação. Vou fazer uma apresentação breve sobre a minha pessoa, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Daniel Severino. Temos um canal no YouTube, onde nós criamos conteúdos na parte técnica, principalmente na relação de softwares Autodesk. E em cima disso nós temos algumas premiações, e se você perdeu outras apresentações, eu vou tentar adiantar aqui um pouquinho para ir direto ao assunto. Você consegue voltar às apresentações do Tech Track 1 e 2 no site da Pars, no canal oficial do YouTube. Para você que não acessa ainda ao canal Pars do Brasil, deixa eu passar o link para vocês aqui do Instagram da Pars. E dentro desse link aqui, vocês vão poder acessar todos os eventos, todas as datas. Deixa eu só voltar aqui porque ele pede login. E eu peço encarecidamente, sigam a Pars Brasil para vocês não perderem todas essas palestras, seminários gratuitos, ok? Vocês podem trazer aqui mais informações, ok? O link estará depois aí na descrição. Vou colocar também para vocês acessarem o nosso fórum Autodesk Brasil, porque todas as dúvidas e questões do nosso Tech Track serão respondidas por lá. Então eu peço para vocês mandarem as mensagens. Bom, deixa eu ver se o pessoal está aqui, se alguém quiser mandar uma mensagem no chat aí, pode mandar que eu vou estar respondendo aí todo mundo, dando um salve e um alô. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu vou precisar explicar para vocês hoje sobre elementos finitos. Dentro do universo CAD, a gente tem como referência a parte de cálculos como uma saída ou um objetivo primordial para a engenharia, tanto para redução de custo, para redução de tempo de projeto, apresentação. Só que apresentar o cálculo de elementos finitos, que é levar o cálculo que nós executamos na mão para um software CAD, não é tão simples assim, não é algo tão rápido e tão primário que qualquer pessoa possa sair executando. Bom, existe um dos grandes autores, ele é chamado de Avelino. O Avelino ele tem várias publicações onde a gente trabalha com os objetos, se eu não me engano, deixa eu pegar até o nome correto dele aqui, ele tem algumas publicações fortes sobre elementos finitos, como elementos finitos na parte de malhas, sólidos, e ele diz uma frase, e eu não acho isso errado, tá? Que um engenheiro ou um projetista que não sabe calcular ou entender a dinâmica do cálculo de elementos finitos à mão ou entender a lógica computacional à mão, é arriscado a gente acreditar ou validar um processo dentro do CAD. Bom, outra coisa, o cálculo de elementos finitos, ele é uma ferramenta que auxilia e dá suporte durante a validação do projeto, porém ele não exclui e elimina a necessidade talvez de um teste laboratorial ou fazer um cálculo em cima de um maquinário. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando eu falo sobre elementos finitos. Tá? Então o Avelino Alves Filho, ele tem esses livros e a frase que ele sempre fala: se uma pessoa não entende o cálculo à mão, não utilizemos então o sistema CAD. Para o Inventor hoje eu vou estar falando sobre um cálculo simples de uma estrutura. Basicamente, a gente em uma hora, eu vou tentar agilizar o processo por trabalhar com uma modelagem simples, tá? Hoje começa o processo de cálculo, amanhã nós vamos para o Fusion, onde eu vou falar com crash test, cálculo de elementos hidrostáticos. Então, isso aqui é o primeiro pontapé. Amanhã eu não vou passar sobre essas premissas, né, sobre esses nossos pontos iniciais. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para um bom resultado de elementos finitos, o cálculo FEA, vou a partir de agora chamar como cálculo FEA, que é o Finite Element Analysis, é a simplificação do modelo 3D.
Por quê? Dentro da estrutura e da criação de um cálculo, o Inventor, ele gera um chamado tetraedro. Então, eu vou até começar aqui, a preocupação não é sobre o que foi criado, mas como ele vai me apresentar. E em cima dessa minha referência, ele vai dividir o meu sólido em diversos tetraedros. E o que seria um tetraedro? É uma forma piramidal, aonde ele vai unir ponto a ponto desse meu sólido e todas as cargas, esforços e objetos que eu estarei trabalhando com essa função, elas vão seguir como se fosse um cabo de guerra. Se esse tetraedro recebe um esforço, uma força, ele vai basicamente passar para o próximo ponto essa carga e essa carga vai sendo compensada. Se eu voltar, por exemplo, e executar aqui um arredondamento, um fillet, ou uma estrutura que demande complexidade no meu cálculo, eu vou até reduzir aqui, quando nós executamos o elemento de tetraedro, deixa eu só voltar aqui no environment, habilitar novamente o meu mesh, pedir para ele atualizar a minha estrutura, tá? Ele vai gerar tetraedros bem mais pesados. Então, qual é a vantagem de eu colocar um sólido dentro da minha estrutura, dentro do meu objetivo de cálculo, sendo que eu estou deixando o meu solver, e falando de uma linguagem técnica, solver é o cérebro ou o cara que está atrás ali rodando todos os meus códigos. Em cima disso, eu sei que esse raio não afeta tecnicamente o meu cálculo. Esse raio, tecnicamente, não afeta o meu processamento de dados em cima do meu cálculo. Então, aqui ele colocou no nosso cálculo base 2019 nós e 1034 tetraedros. Isso pode gerar um déficit. E quando nós falamos disso, entra hardware, que é toda a minha parte de processador, memória RAM, placa de vídeo também afeta em algumas situações, mas nesse caso aqui, o solver também vai dar um atraso. Não estou falando, tá, que é para tirar todos os raios, não. Entendam que uma vez que esse objeto não vai interferir no meu resultado, eu posso suprimir ou literalmente remover ele do meu processamento. Para quem quiser depois falar um pouquinho sobre esses assuntos, eu sei que eu tenho só mais 49 minutos para falar sobre elementos finitos, existe um recurso, desculpa um momentinho só, estou ficando velho tosse por nada, então já vou pedindo desculpa antecipadamente. Nós temos um sistema que nós temos uma relação de simplify. Eu consigo gerar um processo de simplificação do meu sólido dentro do Inventor. Então, a gente pode tratar isso em um outro ponto, em uma outra característica. Mas o Inventor, sim, ele tem uma forma de deixar o meu sólido mais simplificado e tirar todos esses aspectos complexos para o cálculo. Então, o primeiro passo que eu recomendo é ter o modelo 3D simplificado. Isso é primordial, ok? Segundo, gerar o DCL. O que é um DCL? Essas duas fotos é do nosso grande livro do Halliday, Fundamentos de Física. Então, a fonte lá, isso aqui não foi criação minha, a fonte é o Halliday, na parte mecânica. E eu preciso entender como as reações ou as cargas estarão sendo agidas no meu objeto barra bloco barra modelo. Então, se eu tenho a dissipação de uma carga ou a força, né, em cima de uma estrutura, existe uma força que ela vai ser distribuída no eixo X e Y, criando as minhas variáveis, tendo assim o sentido e direção de uma força. Posteriormente, existem as forças ou as cargas chamadas normais, que agem naturalmente em um corpo, por exemplo, a gravidade, que está sempre perpendicular, gerando assim então uma força de contato de um objeto sobre o solo. Daniel, a explicação não é sobre o Inventor aqui então, não, a explicação aqui é sobre a física e a parte que gera esses meus cálculos. Por quê? Quando eu vou para o Inventor, ele não sabe aonde está a força, ele não sabe aonde está a restrição. E é aí que eu vou validar e falar, a mesma frase que o Avelino diz se eu não conseguir entender como que as reações e cargas são aplicadas em cima do meu modelo 3D, automaticamente eu não consigo validar esse meu cálculo, porque eu estou indicando, olha, a força está no sentido positivo. Lá no programa eu simplesmente clico na face, eu vi um vídeo no YouTube, o Daniel falou que é só clicar na face.
o Inventor vai responder com aquilo que você pede. Você clicou, só que a força ficou invertida. Ao invés de eu puxar, eu estou empurrando. Então, isso definitivamente já mata o seu cálculo e não valida o resultado final. Então, essas são as duas premissas que eu preciso ter como fundamentação para o cálculo de elementos finitos, tá? Agora, gerando um modelo 3D, eu tenho aqui uma estrutura que particularmente eu simplifiquei ela ao máximo, tá? Vamos supor que isso aqui seria dois sistemas de pilares e um sistema de viga, né, em balanço, ou uma estrutura que vai suportar um ar-condicionado, uma gaiola. Eu não estou muito preocupado com a geometria. Por quê? Em uma hora eu tenho que gerar um cálculo que não seja pesado. Esse é o motivo da simplificação desse modelo, tá bom? Então, em cima dessa referência, em cima dessa minha estrutura, eu vou habilitar um processamento aqui chamado Environment, tá? Que aqui no Inventor eu consigo habilitar desde o sistema de Stress Analysis até o meu sistema que faz a parte do Beam Content, que é um assunto que a gente pode falar posteriormente, que é a comunicação entre o Inventor e o Revit, trabalhando com sistemas de IFC, RFA dentro do Revit. Bom, no nosso caso, o Environment, eu vou em Stress Analysis. Bom, o que acontece com Stress Analysis? Uma vez que eu habilito, tá? Nesse caso aqui eu já tenho um cálculo pronto, eu vou deletar esse meu cálculo, vou começar do zero. Essa é a cara que o próprio Inventor vai apresentar para vocês. Dentro do meu estudo, dentro da minha construção, no Create Study, o Inventor ele traz para mim dois módulos, sendo um módulo chamado de Design Object Single Point ou Parametric Dimension. Bom, o que acontece? No Single Point, eu estou construindo um cálculo baseado em uma única forma e uma única posição do meu objeto. Então, você vai ter que modificar sempre o seu sólido, modificar sempre as suas diretrizes dimensionais. Então, vamos supor que eu queira pegar essa nossa estrutura de pilar barra vigas, aço, concreto, o que for, eu vou ficar mais para o aço que a mecânica, e eu quero só definir uma vez, eu não vou reprocessar. Então, em cima desse ponto, eu estou criando, tá? Deixa eu só deixar meu celular aqui no mudo, porque vai apitar aqui. Pronto, agora sim. O que vai acontecer? Dentro dessa referência, dentro dessa estrutura, eu estou agora habilitando a possibilidade, dentro aqui do meu parametric, de eu definir que esse pilar, ele altere as medidas. Pô, Daniel, mas como é que você vai fazer isso? Antes de construir o meu objeto, antes de construir basicamente o meu modelo 3D, eu utilizei um recurso do TechTrack passado. Porque lá no meu modelo 3D, ao construir ele, eu criei a minha ferramenta de parameters. Eu gerei aqui algumas funções baseadas em parâmetros como espessura, comprimento, vão e altura. Essas 4 variáveis, elas estão definitivamente dentro do meu sólido 3D e dentro dos esboços que eu criei. Então, o comprimento, ele não tem só um valor D0, D1, D2, não, ele tem uma variável chamada comp, que é de comprimento. E todo o meu sólido, ele foi gerado dessa maneira. Então, a importância de você entender também como a sua matemática foi construída, por exemplo, eu coloquei uma variável chamada vão. Eu falei sobre esse ponto no último Tech Track, e eu acho que agora vai começar a fazer a união dos elos entre todas as disciplinas. Eu vou voltar de novo, então, no Environment, tá? Começando do zero novamente, Stress Analysis, tá? Vou criar um novo estudo, e entre os dois tipos de cálculo, eu vou utilizar o Parametric Dimension. Vou permitir que eu faça uma variável entre x e y com determinadas forças e cargas, vou permitir que ele faça esse meu ajuste. Bom, lembrando que nessa relação, tá? Eu vou agora para o Stud Type. Eu tenho 3 formas, principalmente o Static Analysis, que é uma carga estática. O que é uma carga estática? Eu faço com que o meu objeto ele esteja fixo, esteja com uma força pontual e ele não vai sofrer ações de vibração, ou praticamente dito, eu não vou colocar nenhuma ação externa com vibração ou chamada frequência modal. Quando eu mudo para o modal análise, aí a história muda. Por quê? Eu
Posso colocar frequências e vibrações em hertz, que aí é um outro sistema de cálculo, aonde eu vou verificar a frequência natural do meu objeto. Todos os corpos, objetos, modelos, ou, teoricamente, estruturas que vocês enxergam, estão em excitação ou vibração natural. O problema é quando eu estou com o objeto em vibração e eu equiparo a minha frequência natural, isso pode chegar em um colapso, ou seja, ele vai entrar numa frequência normal, aonde os dois vão vibrar na mesma frequência e vão colapsar. Ponte de Tacoma, hélice de helicóptero, vocês podem ver isso no YouTube em diversas formas, tá? Em diversos problemas da engenharia. Posso também fazer o Shape Generator, que é uma forma de tentar reduzir a matemática simplificada para uma matemática muito mais elaborada. O problema do Shape Generator, isso não é nenhum problema, é que ele vai demandar sistemas de usinagem de 5, 6 eixos. Então, para processos de usinagem simplificados, ele vai gerar geometrias mais complexas que somente com usinagem de alto padrão, 5 eixos, eu consigo extrair essa minha modelagem ou essa minha referência. Bom, vamos tentar ser mais breve aqui, nos resta 40 minutos. Eu sempre vou passar esse time para vocês também não ficarem preocupados e eu não correr com o assunto, a gente também ficar perdido no tema. Estética análise, então, é o nosso ponto. Tolerância 0.1, basicamente, eu estou trabalhando com uma tolerância dimensional razoavelmente padrão, eu posso aumentar, tá, para 0.05, para 0.1. Qual é o problema? Quanto maior for a minha tolerância, o meu cálculo vai demandar mais solver, mais tempo. Só que a gente tem uma régua, né? Quanto mais eu quero precisão, mais tempo eu preciso, só que os valores não vão ser variados, eles não vão variar na minha estrutura. Tipo de estrutura, aí que começa toda a problemática de quem faz o FEA pela primeira vez no Inventor, porque sai clicando e sai executando. E muitas vezes eu tenho que entender como que é o comportamento desse meu conjunto. Eu estou fazendo aqui um cálculo de elementos finitos baseado numa estrutura que está fechada numa peça rígida, soldada, ela não tem nenhuma necessidade de deslizamento ou deslocamento. Então, o Inventor, ele permite que eu coloque um cálculo bonded, que é fixo para todo mundo. Eu consigo um elemento chamado separation, que dois corpos ou dois objetos podem se separar e se deslocar, necessariamente uma montagem onde tem lá a movimentação. E aí eu tenho mais algumas variações. Sliding, no separation. Ele desliza, mas não separa os dois corpos. Separation, no sliding. Separação sem deslizamento. Shrink fit no sliding, e o spring, que é para mola. Então, eu consigo habilitar um cálculo de elementos finitos para um processamento de mola também, ou seja, compressão dentro desse meu cálculo. Resumidamente, então, antes de habilitar o meu processamento de FEA, o cálculo de elementos finitos, eu preciso entender qual é a ação desse meu componente. Então, pera lá, Daniel, o Inventor, ele me mata já um processo dentro da minha estrutura de gerar o DCL? Sim. Você vai ter que entender como que é o diagrama de corpo livre, entender como que é essa função, entender como que é a matemática, vir na primeira janela, entender se é um cálculo estático, se é um cálculo de frequência modal e como que esses corpos estarão reagindo. Isso interfere no resultado? Em muito. Eu posso tender a um objeto que ele é indestrutível, como eu posso tender para um objeto que ele vai reagir só no primeiro contato, ele não tem restrição, ele vai para o infinito e além, ele não me passa um valor preciso. Ele não me passa nenhum valor, na verdade. O objeto ele sai deslizando e não tem restrição física. Nesse nosso caso, o bonded para mim já é mais do que o suficiente. Novamente, devido ao time, tá? A gente tem aqui que fazer um processamento rápido. Bom, e aí quando eu vou executar um cálculo novo, o Inventor, particularmente, ele me demonstra essa janela, o nosso menu, que eu chamo de browser, tá? Esse menu browser, o model, com as minhas referências estruturadas dentro dessa minha matemática. O iLogic aqui é para quando eu trabalho com regras, né, e formulários. Eu criei um formulário para essa peça. Se você perdeu a videoaula passada, acesse um canal do YouTube da Pars. Como que eu faço para acessar o canal do YouTube da Pars? Pessoal, acessem ao Instagram da Pars. Acessem ao primeiro link, Linktree Pars Distribuidor, vocês vão acessar essa página e aqui vai ter um link direto para o YouTube da Pars. Quando eu clico em YouTube Pars, eu creio que o vídeo ainda não subiu, o pessoal da Pars vai postar, eu vou em vídeos
E aqui nós temos todas as palestras e todos os Tech Tracks que a Pars vai estar postando para vocês assistirem. Uma vez que isso já estiver postado, tá? Você pode reassistir. Então, foi no Tech Track 2. Então, fiquem sempre espertos. Amanhã nós vamos ter um outro Tech Track. E vocês não vão estar aí sem informação. E eu expliquei como que eu criei esse formulário, tá? Então, esses dois módulos, tá? Só para a gente dar uma repassada. Uma é sobre o cálculo e o outro são iLogics, que eu separei. Bom, e aí nós temos agora algumas categorias, né, que eu preciso definir nesse meu cálculo. Resumidamente, eu como professor, eu sempre passo que eu preciso ter pelo menos 5 checklists para um bom resultado. Isso aqui é somente um lembrete, tá? Eu coloquei aqui numa ordem, mas poderia ser colocado aí de uma outra maneira. Primeiro, eu preciso inserir o material. Por quê? Dentro de um cálculo de elementos finitos, se eu projeto uma estrutura em borracha, ou projeto uma estrutura em concreto ou em aço, fisicamente cada material tem a sua propriedade, a sua forma, se ele é um isotrópico, se ele é um elemento que trabalha com volumices ou mais baixo, se ele tem uma resistência à tração ou à compressão diferenciada. O Inventor, assim como todos os programas Autodesk, trabalha com a categoria de material física, que é o physical, e o material appearance. Sempre que eu tiver a necessidade de ajustar o material, eu consigo abrir essa minha referência, escolher o material desejado, deixa eu só puxar aqui essa minha categoria, por exemplo, Iron Cast. Quando eu abro, a Autodesk já se preocupou em cadastrar tanto a parte de aparência desse material, como a cor, que para nós nesse momento não é tão importante, e ao mesmo tempo eu consigo colocar a parte física, com todas as propriedades mecânicas. Então vamos supor que, Daniel, eu tenha lá necessidade de colocar um material, só que eu sei que o módulo de Young é diferente, tá? O módulo de estiramento ou tensão é diferente, eu preciso cadastrar. Podemos criar um novo material e inserir isso dentro da minha estrutura de cálculo e dentro da minha estrutura de objetos para trabalhar dentro dessa minha estrutura de elementos finitos, do FEA, ok? Então isso é primordial, selecionar um novo elemento. O que acontece agora? Quando eu trabalho com o meu objetivo aqui de estar sempre com o mais correto, dificilmente eu vou falar para vocês já calcularem com material de análise. Por quê? Eu posso criar o primeiro objeto e dentro do andar da carruagem eu posso fazer. E se eu tivesse calculado com alumínio? Eu teria que fechar o meu cálculo, executar de novo o meu modelo e fazer todo o processo? Não. Então, dentro da aba análise, eu tenho aqui o meu material, que é esse símbolozinho aqui de um átomo, né? Um nuclear, tá com um símbolozinho até que parece nuclear, os meus átomos em cima do núcleo, e em cima dessa referência, quando eu habilito, ele me traz a seguinte janela. Quem é o componente? Ele é o FEA2, que nós salvamos aqui no meu computador. Dentro dessa estrutura, eu vou colocar dentro aqui o meu original material, e dentro do original material é o que eu salvei. Mas espera lá, Daniel, ele não tem um material definido. Poderia ter definido na hora de modelar? Sim, dentro dessa estrutura eu estou criando então uma nova referência, que é o Override Material. Eu vou substituir o material original pelo novo material que eu quero trabalhar. Então, nesse caso, eu vou colocar Steel Carbon, que é o aço carbono. Então, ele vai deixar de calcular com o material que eu modelei, por exemplo, poderia ser FOAM, que é espuma, né? E ele vai calcular agora com aço carbono. E isso permite que durante o meu processamento, tá? Durante o meu espaço de cálculo, eu consiga trazer novos materiais. Bom, meu grande amigo Edilson Matias, cara, boa dica. Se vocês tiverem problemas de localizarem materiais, existe um site chamado MatWeb. Deixa eu puxar para cá, tá? Para a gente poder... Eu estou numa outra tela aqui. Deixa eu ver aqui, MatWeb. E o que o MatWeb faz? O MatWeb ele é um concentrador de dados, tá? Aonde eu consigo buscar o elemento e posteriormente, eu não sei se tem assinatura para você importar para dentro do Autodesk Simulation. Essa interface é bem antiga, mas ela funciona assim. Eu não estou fazendo propaganda para ninguém comprar pacote, tá? Abro o MatWeb, venho aqui em cima e digito 1020.
ele vai buscar todos os elementos, tá? Todos os aços que eu tenho, ele é trefilado a quente, a frio, ele é um aço com adicional de algum outro componente, mas uma vez que eu coloco, por exemplo, o sistema frio, cold aqui, ele vai abrir todas as propriedades mecânicas, as propriedades físicas, as propriedades térmicas, e aí eu consigo exportar e importar isso para dentro de um software, tá? Dentro dessa estrutura, eu consigo fazer o download em PDF, download em Excel ou export date your CAD FEA. Dentro desse export, aí eu vou ter que fazer um cadastro, fazer toda a minha estrutura, dependendo do download, registrar, que é o item premium. Mas paramos nesse ponto que eu consigo já olhar na tela e copiar, galera. Então, não fazendo propaganda, voltamos aqui ao nosso Inventor. Edilson, meu irmão, muito obrigado pela dica. E agora eu vou para o próximo ponto, então, que voltando nessa minha análise, eu preciso fazer as restrições. O que seria restrições? Eu preciso entender como que esse meu objeto vai estar se comportando dentro do meu cálculo. E aí eu tenho algumas, vamos chamar, né, de fixações refinadas ao tipo do modelo. Mas peraí, Daniel, fala o português claro, pô. Aqui, ó, eu tenho o fixed. O que é o fixed? Ele não se desloca nem para x, y, z, para direção alguma. Ele fica totalmente travado. Eu tenho um sistema também de fixação chamado PIN, que eu permito que o meu objeto ele rotacione em alguns sentidos, porém ele não desloca para frente e para trás. Eu consigo girar o meu objeto, tá? Mas ele não desloca para frente e para trás. Lembrando que, dependendo da minha situação, eu ainda tenho um sistema de fricção, que ele permite que o meu objeto ele crie um atrito ou um deslocamento planar, porém ele não desloca no meu eixo normal, né, ao plano do deslizamento. Ele desliza em cima de um plano, mas no plano normal ele não consegue trabalhar. Mas vamos sendo direto ao ponto. Fixação. Quando eu aplico essa minha fixação, ele vai me perguntar qual é a face. E aí que nós chegamos num ponto importante. Vamos supor que eu queira fixar essa minha estrutura, vamos colocar ela assim, ó, de ponta cabeça, e eu queira fixar ela nessa face aqui. O Inventor, por estar trabalhando com uma referência, tá, superficial, ele vai me travar e fazer a restrição exatamente em toda essa estrutura, como se eu tivesse passado cola ou se eu tivesse passado ali para ele uma solda, e isso é problemático. Porque na vida real, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar selecionando uma superfície menor dentro da minha estrutura de modelo 3D. E aí nós temos que preparar o meu objeto, caso ele tenha que colocar algumas funções, os pontos de arranque, fixação e até mesmo força. E como que eu faço essa separação? E aí nós não aplicamos um conceito da minha estrutura de modelagem FEA, e sim uma modelagem CAD, que eu saio do meu sistema CAI para o sistema CAD. Então, o Inventor, ele permite que eu faça, por exemplo, um esboço, tá? Em cima de uma superfície, e em cima dessa superfície eu desenho uma geometria, por exemplo, eu vou desenhar aqui um retângulo, tá? Em cima dessa superfície, e finalizando esse meu processamento, eu tenho aqui o meu sistema chamado split, que é o dividir ou cortar. O que ele faz? Ele primeiro pede uma seleção de ferramenta. Quem que é o que você quer cortar? Eu quero cortar em cima desse retângulo, e esse retângulo vai ser a minha ferramenta. Pronto, quem é a superfície? Essa face de corte. Eu quero cortar todas as faces ou somente essa estrutura? Não, somente essa já está suficiente. Ele não separa para mim o modelo 3D. O modelo 3D continua sendo o mesmo. Ele não criou um buraco, ele não criou um vão, ele simplesmente selecionou essa face com uma nova propriedade. E se eu executar o meu visualizar no 3D e cortar, ele vai acabar aqui sendo executado somente na superfície. E aí, agora conseguimos voltar para o nosso cálculo, tá? Notem que ele não finalizou o meu sistema de análise, eu só voltei na modelagem 3D, eu consigo aplicar uma restrição em cima dessa geometria restrita ao meu retângulo. Notem que agora a minha restrição ela fica muito mais real comparado ao que eu tinha feito anteriormente. Então, o que acontece? Se eu quero fixar essa minha estrutura,
ou por um sistema de cola, ou por sistema de bucha, eu vou selecionar as regiões, tá? E dentro dessas regiões, eu vou chamar de fixação de constraint 1, ok? Dentro aqui do meu sistema, eu posso mudar os nomes de fixações e eu vou aplicar. Pronto. Notem que dentro da minha referência de browser, ele vem na mesma ordem. Material, se eu clicar nesse mais, é o Steel Carbon. Constraint, ele colocou um constraint fixed one, eu consigo deletar e modificar. Podemos fazer mais de uma fixação? Podemos, eu posso fazer uma fixação, por exemplo, na parte inferior, na sapata. Então, opa, cliquei na face errada. Então, de maneira mais agressiva, eu falo que esse meu objeto está colado tanto na superfície lateral, quanto na lateral, quanto na inferior. Então, eu vou colocando as restrições sempre que houver o entendimento de executar o mesmo no modelo FEA. Não quero mais a restrição 2, eu deleto. Tá, vamos correr aqui com a apresentação, que já faltam 25 minutos, e eu quero fazer o Parametric Table, que esse aqui é o carro-chefe para muita gente que quase ninguém sabe que existe, ou não utiliza corretamente na maneira mais avançada. Então, partindo desse pressuposto, voltando no nosso checklist, restrições foi habilitado. Agora eu vou habilitar um item de suma importância, que são as cargas, forças e pressão. Se houver necessidade, combinações das três ou somente uma já prevalece. Por quê? No meu DCL, no meu diagrama de corpo livre, eu tenho que entender o que é uma força aplicada. Ela é uma força que vai exercer uma carga em uma superfície, em um ponto, em uma aresta. Ela é um sistema de pressão, onde eu vou aplicar uma pressão em Pascal, ou eu vou habilitar uma estrutura em PSI, onde eu vou expandir, por exemplo, um vaso de pressão, um sistema de compressor. Então, para o inventor, força e pressão são diferentes, e para a física também. Então, a força, ele tem direção, tem sentido, tem magnitude, ou seja, ele tem ali a sua, vamos chamar, né, força aplicada à minha estrutura e reações. A pressão eu consigo colocar em um ponto, ele vai ter várias direções em uma superfície. Ele está sendo aplicado dentro de uma estrutura de carregamento. Então, por exemplo, eu não vou depender basicamente da minha forma, não, eu ponho um ponto de pressão e ali ele vai executar conforme o meu modelo, ele vai reagir conforme o meu modelo. Eu não vou entrar no âmago da física, senão eu vou entrar no cálculo de física 1, física 2 aqui, mas entendam que há diferença entre os dois. Existe uma força radial, ou seja, uma força em cima de um eixo ou um furo, um momento que eu posso trabalhar como torque, uma torção de um eixo, e a força gravitacional, porque eu posso ter somente um peso e fazer a carga estática com o próprio peso da estrutura. Eu tenho uma estrutura de 20 metros de altura com tantas toneladas, e qual que é a reação da própria estrutura sobre ela mesma? Então eu consigo entender qual é o sentido da gravidade. Óbvio que eu estou trabalhando com o sentido no eixo Z, nessa minha referência, e aí eu posso trocá-lo. Bom, para o nosso processo, eu vou trabalhar com um sistema de força, tá? E aí eu consigo trabalhar com a minha força vinculada ao meu objeto que eu separei com superfície. Dentro dessa superfície, eu consigo dar a magnitude. Por exemplo, eu quero trabalhar com uma estrutura de 5 quilos. Eu tenho que multiplicar o meu, vamos chamar, né, a minha massa, multiplicar pela minha força G e chegar em uma normal em newtons. Então, seria 5 vezes 9,81. O que nós trabalhamos? Eu consigo trabalhar aqui, ó, 5 vezes 9,81. Um cálculo básico de matemática, e ele chega em 49,50. Posso arredondar para 50? Galera, é só fazer uma função aqui de multiplicação, não precisa arredondar. E aí eu vou entrar nos sentidos de vetores, tá? Porque existe a direção e o sentido. Então, essa minha força, ela está, teoricamente, no eixo Y, tá? Na minha direção aqui desse plano, no sentido negativo. Então, nessa referência, eu posso entender lá atrás o meu DCL e fazer com que essa força seja dissipada para um outro eixo. Então, eu preciso entender quais são as dissipações dessa carga e, posteriormente, mudar o vetor. Por que mudar o vetor? Eu quero 49 em Y, mas, ao mesmo tempo, eu quero menos 15 em X. O que ele vai executar? Ele vai executar uma força inclinada.
Então, o programa não sabe como que eu vou aplicar o meu cálculo. E isso é o que mata todo o processamento, cai quando a pessoa não tem essa lógica computacional. Então, se eu quero, por exemplo, ao mesmo tempo, menos 20 em x, eu quero menos 49 em y, só que agora ele vai exercer uma força de vento, uma força de lateral. Eu vou executar aqui, ó, 80 newtons em z. Ele vai tombar essa minha carga. Então, ao mesmo tempo que ele está de cima para baixo, da frente para a direita, eu estou indo para a minha esquerda no eixo Z, no sentido positivo. Se eu colocar menos 80, ele inverte o sentido e ele inverte a minha força. Agora eu estou empurrando ele para a direita. Tá? Bom, nesse caso, eu não quero utilizar os vetores nas cargas laterais, poderia simplesmente desabilitar o use vector, tá? Ele vai voltar ao padrão e à magnitude dessa minha superfície, porque ele vai à normal dessa minha estrutura. Posteriormente, eu posso trocar esse meu objeto, tá? Vamos voltar aqui nessa face, eu acho que eu desmarquei aqui. Vamos fazer de novo, força. Aqui, 5 vezes 9,81, no sentido Y, ok? Na sequência, eu consigo mudar a escala dessa representação e a cor. Por quê? Eu posso colocar aqui 2 vezes a representação e eu posso colocar uma cor aqui, sei lá, um vermelho, que eu sei que é uma força crítica. Isso é só ilustrativo, tá? As cores, graficamente, não podem ser convertidas de vermelho é crítico e verde é bom. Não, eu tenho que entender o que está acontecendo graficamente. E aqui o vermelho não significa que é só visual. Poderia colocar uma seta verde, dando sensação de positivo? É questão de critério. Vou confirmar essa minha força e agora sim, para o próximo ponto, que seriam as minhas criações, tá? Das minhas malhas, dos meus tetraedros. O que acontece? Quando eu faço o meu tetraedro, eu posso refinar as minhas superfícies no meu Mesh Settings, que eu consigo mudar o tamanho dessa minha malha para mais ou para menos, que vão afetar o resultado. Então, o que eu normalmente faço? Para resultados simplórios, eu mantenho a configuração básica do Inventor, não altero, mas uma vez que eu preciso refinar, eu vou aumentando e diminuindo para que ele crie um ponto de convergência dos resultados. E a partir daquele ponto, se eu aumentar ou diminuir, os fatores não vão estar mais imprecisos. Por quê? Uma vez que eu coloque um valor muito pequeno de malha, mais tempo de processamento, mais solver, mais hardware, mais chance de dar problema também, porque o software ele pode dar um erro de Windows e bloquear. Pode ser que o seu computador não consiga rodar. O que eu faço? Diminuo a precisão. Só que se você diminuir muito, você perde também a minha estrutura de resultado. Então, eu tenho que entrar nesse meu ponto de convergência e achar o melhor ponto ideal. Como isso é algo mais didático, funcional, eu vou manter os mesmos valores, tá? Quem que vai ter que ter essa premissa? O engenheiro que está calculando, e é isso que nós definimos como referência de não somente clicar no botão. Eu vou bater nessa tecla porque muita gente acredita que isso aqui é a solução, só clicar e mandar o Inventor rodar. Aí o cara vai e fala, ah, mas minha peça quebrou e no programa falou que não ia quebrar. Não é culpa do programa. Isso eu defendo quando o pessoal fala que eu tenho que entender, e é isso que eu vou bater aqui na tecla, beleza? Quer entender sobre elementos finitos? Faça um curso de física antes e depois você aplica. Fez o engenharia, fez a física, aí você aplica o que você aprendeu dentro do programa, beleza? Não confiem somente em apertar o Start. Quando eu fecho o meu item de configuração de malha, eu faço com que ele habilite o meu Mesh. Então, ele vai ter que processar. Notem que ele criou para mim aqui, ó, 857 nós com 341 tetraedros, ou 341 elementos. O que aconteceu aqui? Comparado com aquele outro que era mais de 1000, ele simplificou. Eu posso vir aqui no meu setup e diminuir qual é o maior ou menor elemento, para 0.5 para 0.1. E aí mais malha, mais resultado e mais processamento. E aí você vai gerando um ponto de convergência. Isso me demonstra então agora no Mesh aqui embaixo, que ele foi criado. Tá? Eu posso desligar a visibilidade dele, deixando sem o mesh. Uma vez que isso foi feito, nós criamos então um processamento, tá, de checklist. O que nos resta aqui agora é rodar o programa. E aí que seria muito simples da parte do Daniel, simplesmente rodar, só que agora eu vou dificultar.
Por quê? Vamos supor que o meu cliente queira fazer um estudo dessa estrutura, aumentando a minha base, aumentando a minha espessura e aumentando os meus valores de referência. E aí que eu sei que muita gente vai lá, modela o sólido de novo, modela a minha estrutura e acaba que refazendo quase 1000 vezes o mesmo cálculo. Não é preciso. Quando eu habilitei aquele meu primeiro processo chamado Parametric Table, no elemento finito, esse módulo habilita para mim o Parametric Table também. O que que ele permite? Que ele traga aqui essa minha janela, normalmente ela vem na parte inferior do Inventor, tá? Eu vou tentar explicar isso aqui em 15 minutinhos, mas é simples, é rápido, eu acho que vai valer muito a pena a gente aprender isso. Primeira coisa, o Inventor, ele precisa roubar as informações que eu quero parametrizar. Quem que eu vou parametrizar? O meu sólido. Então, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Eu vou trazer o botão direito aqui, ó, no meu browser, apertar o botão direito em cima do sólido do cálculo de elementos finitos e habilitar aqui, ó, Show Parameters. O que que isso faz? Ele me apresenta todos os parâmetros que foram utilizados na construção do sólido, até mesmo aqueles parâmetros que eu defini como variável. Então, por exemplo, se eu quero colocar para esse meu cálculo, alterar o vão, alterar o comprimento. Essas são as duas variáveis que eu quero que ele alterne entre os meus cálculos. Ah, Daniel, eu quero que você faça com espessura também e altura. Tome cuidado que muitas variáveis combinadas, tá, podem gerar muitos processamentos, ele vai em exponencial. Eu vou deixar 2, comprimento e vão, habilitados, a espessura, depois vocês podem reprocessar, e automaticamente ele traz aqui no meu campo inferior. Beleza. Como que ele funciona? Dentro desse meu item, ele é um Factory Name, tá 0 porque eu não cadastrei, mas ele é um parameter que ele tem um name de comprimento e vão. Eu dei esse nome porque eu acostumei a trabalhar com essa sigla simples. Values, ele tem aqui 50 e ele demonstra onde esse 50 está habilitado e o 60 aonde ele está habilitado. Só que o current value, ele está aí 50 e essa minha janela ele não permite ajuste. O meu cliente falou, Daniel, essa estrutura tem que variar de 50 até 80. Então ele tem um range ou um espaço que vai do 50 até 80. Quando eu clico no próximo campo, ele fala para mim que existe agora 2 pontos, né? 3. E o que que é isso? Ele dividiu em 3 pontos, 50 no começo, e essa barra aqui, ó, eu vou clicar com o mouse, manter pressionado, puxar para a direita. Ponto 3 e ponto 2 e ponto 3, falei errado. Então ele dividiu esse range em 3 opções. Se eu tivesse colocado 5 opções, ele ia dividir esse meu gap em 65, opa, deixa eu pedir para ele processar, 57,5, 65, 72,5 e 80. Então ele criou 5 possibilidades. Mas eu vou aumentando isso e eu quero aumentar para 10 possibilidades. Então ele vai 50, 53,5, 3.3, 56, 60 e ele vai aumentando em 10 possibilidades. Você cria o range ou a separação conforme o tipo também de variável. Ah, eu quero que ele faça no vão dos 60 até 100, porém eu quero que ele utilize somente 20 variáveis. Então aqui ele vai rodar 20 opções, só que notem que ele vai ter que rodar 20 cálculos, 20 opções vezes 5. Então isso pode deixar o meu processamento mais lento, o meu processamento mais atrasado. Eu vou trabalhar com esse primeiro aqui do meu valor de 50 a 80 com a opção 5, ok? Só que quem que eu quero que ele faça para mim um comparativo? A gente tem 10 minutinhos aqui, espero que o cálculo rode bem. Eu vou dentro do meu Design Constraints, botão direito e aqui Add Design Constraint. Por quê? Além do meu processamento visual no meu resultado de mesh na minha tela, eu posso pedir para o programa colocar o Safety Factor como o meu objeto de análise, dou um OK, que é o meu valor de fator de segurança, e eu quero adicionar também o deslocamento somente do eixo Y. Por que eu quero do eixo Y? Eu não quero deslocamento no X e no Z, porque eu sei que são forças laterais. E nesse momento eu estou com uma força normal ao eixo Y e dou o meu OK. Notem que ele não tem resultados para apresentar. Eu vou jogar a janelinha aqui para o lado e agora sim, se você estivesse rodando cálculo simples, você iria clicar no Simulate, assim como eu vou clicar também aqui no Simulate, só que dessa vez ele vai rodar com o meu Parametric Table.
Nessa opção, ele fala assim, ó, um estudo para 5 configurações. Então, nesse caso, ele já sabe que eu tenho somente um estudo, um cálculo para 5 configurações diferenciadas. E eu vou para o Smart Set of Configuration, que é para uma configuração e set rápido que eu fiz. Sem delongas, falta pouco tempo para a gente terminar aqui. Eu agradeço muito para quem está nos acompanhando desde o começo. Por favor, eu sei que tem aqui no nosso, deixa eu ver aqui, tem um chat. Estamos com 31 pessoas aqui ao vivo e online. Deixem os seus nomes, eu vou mandar um salve aqui para todo mundo e a gente vai conversando aí mais para frente. Eu vou mandar ele rodar então no Run e ele vai rodar todas as possibilidades desse meu cálculo. Se vocês olharem lá atrás, ó, ele está fazendo cada opção possível desse meu cálculo. Então, vamos lá. Olhando aqui, opa, volta para cá, receba, fica aqui. Foge não, vamos lá. Se eu não tivesse com o Parametric Table, eu teria aqui o meu browser, que ele vai com os results, ou os resultados, que vai desde o meu sistema de von Mises, tenho aqui o primeiro e terceiro sistemas de stress, deslocamento, fator de segurança e as minhas estruturas separadas em eixo. Só que agora, bom, eu estou fazendo com que? Francisco José, seja bem-vindo aí, valeu, brigadão, estamos juntos. O que vai acontecer? Eu quero entender o que o programa fez para a variável 50. Ele colocou um fator de segurança 6 e ele colocou um deslocamento no eixo Y de 6,7 elevado a 10 a menos 5. Isso faz o quê? Que eu tenha uma possibilidade de aumentar agora essa barra e rodar para o próximo valor. Ele vai reprocessar e automaticamente ele mudou o meu modelo. Ó. Se vocês olharem o que eu estou fazendo, eu estou pegando essa barra, tá? Paulo Meirelles, valeu pela presença aí. Eu estou aumentando essa barra aqui, ó, e ele está mudando o meu valor, tá? Então, 4.7, ó, quanto maior for o meu valor de processamento aqui, ó, menor é o meu fator de segurança. Então, vamos supor que eu queira colocar um fator de segurança, o meu limite de fator de segurança seria 2. Então, eu posso aumentar esse meu elemento, vamos colocar aqui de 50 até 120, e eu vou colocar uma variável de pelo menos 8 elementos, e eu vou mandar ele processar novamente. Então, agora eu tenho um estudo e 8 configurações para serem realizadas. Habilito o Run, ele vai rodar novamente. Saulo Martins, muito obrigado pela sua presença, agradeço, a gente está chegando no finalzinho. Se alguém perdeu algum elemento aqui do que eu falei, acesse lá o Instagram da Pars Brasil, acesse o link que tem ali embaixo das informações, tá? Na referência de link, acesse depois ao site Linktree e acesse ao canal do YouTube. Vamos lá, pessoal, para a gente finalizar aqui. Ediomar, cara, eu vou errar seu nome, desculpa, cara, Ediomar Vergutz, de verdade, se eu falei certo, mas se eu falei errado, 1000 perdões, cara. Então, 50 até 120, eu tenho que trabalhar com fator de segurança 2. Qual que é o meu limite físico, então? Eu não preciso ficar modelando milhares de vezes, porque o programa ele permite que eu venha nesse meu set e de slide, eu falo, com 70, 4. Se eu chegar em 100, opa, 3. Se eu chegar em 120, ele ainda atende com 2,57, demonstrando para mim quais são os pontos críticos em cada cálculo. Então, nesse caso, eu consigo ainda demonstrar quem é o fator mínimo, quem é o fator máximo. Nesse caso, ó, o fator máximo, aqui em display, ó, eu consigo enxergar, deixa eu colocar em safety factor para enxergar, com o fator máximo e mínimo nos pontos, tá? E aí eu vou rodar de novo o meu cálculo aqui e vou descer. Opa, o meu ponto mínimo foi esse aqui, ó, 3,43. E aí o meu ponto mais interessante foi com 50 e o ponto de fator de segurança foi 6,61. Dentro dessa estrutura, pessoal, o que eu quero exemplificar para vocês? Dentro de um processamento de cálculo, tá? O nosso assunto vai continuar no Tech Track de amanhã, só que eu vou falar sobre o Fusion e sistemas diferenciados como cálculo de hidroestática, cálculos relacionados a crash test de impacto e algumas simulações também oriundas aí de processamentos de pressão, vou tentar fazer alguma coisa sobre vibração, mas no Inventor, isso aqui é algo que a gente tem como premissa, que é o nosso cálculo, que é baseado, primeiro,
ter um modelo 3D simplificado, também funciona para outros softwares CAD. Temos o nosso sistema que é obrigatório gerar na mão mesmo, pessoal, ou entender mentalmente o sistema de DCL. E aqui nós temos também a relação, deixa eu voltar aqui, Telmo, no Rio Grande do Sul. Cara, que legal! Seja bem-vindo aí, Rio Grande do Sul, fazendo a nossa presença aí, Telmo. Seja bem-vindo, ok? E aqui depois eu vou ter que seguir essa checklist, essa minha referência de inserir os dados, tanto de material, restrições, cargas, forças, pressão, malha e rodar o cálculo. O que eu queria deixar de plus para vocês nessa nossa apresentação era exatamente a possibilidade de trabalhar com o Parametric Table. Revisando, habilito o Parametric Table nesse processo? Não, eu já habilito o Parametric Table durante a criação do meu cálculo no primeiro momento, Stress Analysis. Se eu vou habilitar um novo estudo, eu não posso deixar como single point, tenho que habilitar o Parametric Dimension. Se eu fizer o single point, olha o que acontece. Ele desabilita o Parametric Table e ele não consegue trabalhar com as minhas relações. Mesmo que eu queira aqui, ele não consegue calcular esse meu objetivo. Tá? Ele não me apresenta os meus valores. Mesmo que eu queira habilitar aqui o Show Dimension, ele não me habilita a possibilidade de trabalhar com a parametrização. Ele até mostra o Parametric Table, mas não permite que eu ajuste. Se eu criar um novo estudo, aí sim, Parametric Table, dou um OK, habilito o meu Parametric Table e aí sim ele consegue puxar a minha parametrização. Copio os meus valores, show parameters, e roubo esses valores para dentro da minha estrutura. Beleza? Então é isso. Pessoal, 11h55, eu espero ter cumprido aí a minha meta de ter falado sobre os cálculos. Eu queria ver com vocês aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. Vamos bater um papo aqui com vocês no chat, tentar tirar algumas dúvidas. Meu amigo Edilson estiver por aí ainda. Perguntar, Edilson, conhecia essa fórmula de calcular com Parametric Table? Já utilizou? Consegue ver uma referência aí para usar nas suas aulas? Legal, Edilson, que legal. Mas isso aqui ajuda pra caramba, cara. Dá pra gente criar bastante função sobre isso. Bom, pessoal, depois vocês explorem o Parametric Table, porque não é somente no meu processamento dimensional. Posteriormente, eu consigo fazer com que ele me valide relatórios, tá? E aí a gente vai precisar de mais tempo, sobre os valores que eu quero que ele chegue, qual é o fator de segurança que eu quero que ele chegue. Porque no meu primeiro cálculo aqui, eu cheguei no meu primeiro resultado do Parametric Table, ele me deu um valor aqui de 6, mas eu poderia pedir para que ele chegasse no valor 2 e tentasse demonstrar qual é a melhor forma ou qual é a melhor posição para eu trabalhar. Só que dentro disso, eu vou trabalhar com uma segunda forma que é o Generate Dimension. E aí, em cima disso, eu vou pedir para que o programa gere para mim o modelo ao invés do contrário, tá? Que aí sim é o Create Study Shape Generator, onde eu vou pedir para ele mudar a minha matemática para eu chegar no fator de segurança. Isso é interessante, isso é muito legal. E aí fica para os próximos temas, para os nossos próximos tópicos. Bom, pessoal, primeiro deixa eu só voltar aqui para o nosso item. Deixa eu parar aqui o compartilhamento para eu fazer o encerramento. Estou por aqui. Pessoal, deixa eu me agradecer todo mundo. Primeiramente, agradecer a Pars novamente por essa parceria, por esse apoio, por essa disponibilização do canal. Agradeço a todos que estão aqui. Eu sei que tinha mais de 30 pessoas ao vivo, mas todo mundo, não consegui falar o nome de todo mundo. Peço perdão aí, eu quero deixar vocês aí bem confortáveis. Amanhã terá um novo Tech Track na continuação de Elementos Finitos, só que dessa vez com o Fusion 360, e na semana que vem teremos mais 2 Tech Tracks, na terça e na quarta, tá? Falando aí sobre, possivelmente, estruturas de CAM. Se eu não me engano, acho que o tema vai ser CAM. Mas é isso, galera. Muito obrigado, uma ótima terça-feira para todo mundo, bom almoço, e como sempre, meu abraço e fui!